virorum in lorum invocati sunt, gustabit cena mea. Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Reverendíssimo Padre Edmei, caríssimos irmãos, hoje celebramos o segundo domingo depois da festa de Pentecostes e hoje o Evangelho nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo, que foi comer na casa de um fariseu. Ao fim da refeição, ele contou esta parábola que nós acabamos de ouvir. De todos os importantes convidados para o solene banquete, ouviu-se desculpas, que sempre terminavam com: por isso não posso ir. Indignado com tamanho de respeito, o generoso senhor daquela casa ordenou ao servo que saísse pelas ruas e praças da cidade, veredas do campo, e conduzisse todos que fossem encontrados ao banquete, aleijados, cegos, pobres. Depois, tirando do fundo do coração, solta como que num gemido este grito que deve soar terrível aos nossos ouvidos: Nemo virorum ilorum, gustabit, vocati sunt, gustabit cena mea. Nenhum dos que eu tinha convidado provará do meu banquete. Esta parábola, como nós ouvimos também no início do Evangelho, é dirigida aos judeus, portanto é contra os judeus. É contra os ricos fariseus, que em seu orgulho tornavam-se impedidos, não confessavam a nosso Senhor. E vendo que Jesus foi comer na casa de um deles, encheu-se ainda mais de orgulho, pensando que eles eram a única classe que um dia poderia entrar no banquete do paraíso. O paraíso é justamente a ceia suntuosa para a qual muitos são convidados. E entre os primeiros convidados estão os judeus. Porém, estes recusaram o convite de nosso Senhor, como nos anuncia São João no último evangelho de cada missa. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isso, recusando o divino convite, matam o Messias esperado, desprezam o seu evangelho e por isso ficarão excluídos do céu. E em vez deles entrarão todos aqueles que responderem ao chamado divino. Esses pobres, coxos, aleijados, representam todos nós, pobres pecadores, que ouvimos o chamado de nosso Senhor, o atendemos e comparecemos ao seu banquete. Porém, sobretudo, nos dias de hoje é necessário aplicar esta parábola a nós, católicos. O nosso bom Deus nos convida também, toda semana nos convida ao seu banquete divino. Mas muitas almas repetem as mesmas desculpas destes convidados da parábola e se esquecem de que a Santa Missa Dominical é a imagem perfeita da ceia eterna do paraíso. É como que o ensaio daquilo que acontecerá eternamente no céu. O Senhor, caríssimos irmãos, é bom. Ele é dono de todas as coisas, tudo lhe pertence. No céu, na terra, no mar, no inferno, em todos os lugares, tudo é dele. E por isso ele teria pleno direito de reservar tudo para si. Todas as plantas, todos os animais, todos os lugares, todos os tempos. Mas ao invés disso, ele quis reservar, assim como no paraíso, deu ao homem todo o jardim, mas reservou para si só uma única árvore para servir de prova à sua criatura. Também neste mundo, de tudo aquilo que ele criou, reservou para si pouquíssimas coisas. Assim como no tempo dos patriarcas, deixando a estes
todos os frutos e todos os animais, reservou para si somente as primícias, os primeiros animais, os primeiros frutos da terra. Assim como de toda a terra ele reserva para si apenas um único espaço pequeno, onde são erguidos os seus templos, as igrejas, assim também, durante a semana, 7 dias que nos são concedidos, ele reserva para si apenas um, o domingo. Deus trabalhou, como sabemos, durante 6 dias para nos dar o sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, as plantas, tudo que nós chamamos de criatura, tudo que nós conhecemos neste universo. E para formar os nossos corpos, animá-los com uma alma imortal, tudo para guardar um único dia de descanso para si. É a Deus, portanto, que pertence o domingo. E assim fez para nós, para que nos ensinasse, com a sua própria atitude, a valorizar o dia do Senhor. Durante 6 dias, os homens se entregam ao trabalho nos campos, nas fábricas, nas casas, nos escritórios. As mulheres também trabalham em casa ou fora de casa, enquanto os filhos estão na escola ou esquecidos muitas vezes pelas ruas. Durante 7 dias, 6 deles são de ranger de máquinas, de confusão, de falatório, de tocar de sirenes, de alimentar-se mal, de levantar-se muito cedo, de estar cansado, estressado, aborrecido, de ir para casa com sono, de levar muitas vezes os problemas do trabalho para dentro de casa. Mas nosso Senhor abre o dia dele, o domingo, não só para a sua adoração, para o seu serviço, mas também para o digno descanso do homem, a fim de se preparar para mais uma semana de trabalho e de provas. O 7º dia, portanto, ouve-se em cada casa um silêncio. O domingo deve ser o dia sagrado da família cristã. O domingo deve ser o dia de refazer as forças para o católico. O domingo deve ser para cada um de nós esse convite desse pai de família para participar do seu sagrado banquete. Isso é o que nos lembra o Evangelho de hoje. Vinde à igreja, tudo já está preparado, o altar está posto, os paramentos estão selecionados, a matéria do sacrifício já foi preparada. Vinde para o banquete que eu vos preparei. E então, dos lares católicos, seja dos portões dos ricos ou das portas dos pobres, os pais devem sair alegres com seus filhos, com tempo, a fim de chegar na igreja e preparar-se para a Santa Missa, vestidos dignamente, de acordo com a sua condição, como quem vai comparecer a um banquete divino, a uma festa solene, a um sacrifício grave. Todos devem vir, portanto, à igreja com um coração alegre. Diante do altar de Deus, o rico e o pobre, o funcionário e o patrão, todos são iguais, todos são irmãos, honrando o mesmo Pai. Para o 7º dia devemos nos programar com a especial atenção. Primeiro, garantindo a Santa Missa. E isso deve ser um dever grave, especialmente para os pais em primeiro lugar, para o homem, o pai de família. Reservar tempo para levar a sua família à igreja, para santificar o domingo. Quinta-feira passada, festa de Corpus Christi, e hoje nós vemos vários lugares vazios nos bancos. Porque eu não sei por que raios, não sei se é próprio do mineiro ou é uma coisa comum ao católico em geral, não pode ver um feriado. O primeiro pensamento que vem à cabeça é sítio, praia, farra. E o domingo, como é que fica? Depois vem ajoelhar na frente do padre, chorando, que onde estava não tinha missa. O primeiro dever do pai de família é ensinar os filhos, com exemplo dele mesmo,
da sua esposa, a santificação do domingo. Cumprir os atos de devoção dominical, as orações diárias, mas também reservando tempo nesse dia sagrado para o lazer e o descanso. Hoje é o dia de ouvir o sermão, participar do catecismo, quando há, visitar os pais quando moram separados, reunir a família na casa dos mais velhos, fazer uma refeição solene, alegre, dia de encontrar os amigos, descansar, refazer as forças para mais uma semana de luta e de provas. Porém, diante da atual prática da maioria dos cristãos, se pudéssemos ouvir a opinião de Jesus, talvez ele nos dissesse: os hebreus, os judeus, me crucificaram na sexta-feira, mas os cristãos, os católicos, me crucificam todo domingo, faltando à missa ou indo à missa de qualquer modo, chegando à missa a qualquer momento, sempre atrasados, porque estavam fazendo nada para uma festa, para um casamento, para um evento da sociedade, são capazes de chegar 1 hora de antecedência. A missa não. A missa é coisa da igreja, a gente vai, quando chega lá, chegou, está muito bom. Isso um dia será cobrado. As desculpas, portanto, do Evangelho continuam sendo dadas todo domingo por vários dos senhores. Comprei um terreno, por isso não posso ir. Esta é ainda uma das desculpas que muitos cristãos usam. Ir à missa, ir ao catecismo. Eu que sou rico, que tenho posses, que tenho autoridade, que tenho muitas e difíceis incumbências, não dá. Não posso ir, não tenho tempo, não deu. Eu tinha outras atividades mais importantes. Outros pensam que santificar o domingo basta assistir à missa de qualquer modo, estar presente de corpo dentro da igreja. Estes tratam a Deus como se fosse um tirano odioso, a quem se deve conceder menos do que se pode, e consideram a piedade como um remédio venenoso, que se deve tomar com extrema parcimônia. E entre estes se acham os que procuram a missa mais rápida, os que a ela chegam sempre atrasados, os que a ela assistem sem vontade, desatentos, contando a hora com o olho sempre fixo no relógio, ou conversando com perturbação e escândalo dos outros, ou de modo indigno, ao vestir-se ou ao se comportar mal dentro da igreja. Comprei umas cabeças de gado e por isso também não posso ir. Esta é outra desculpa que muitos dos cristãos usam para violar o banquete sagrado. Tenho um negócio para fechar, tenho uma colheita madura para fazer, tenho um trabalho para terminar. É a maldita avareza e a ânsia do ganho que os impele a se tornarem como máquinas ou animais. Além de ensinar que ninguém nunca ficou pobre por não trabalhar em dia de domingo, nem ficou rico por trabalhar neste dia, nosso glorioso padroeiro São João Maria Vianney dizia que quem quiser viver na miséria, basta trabalhar no dia do domingo, ou seja, violar o dia do Senhor. Pode ser o rico que for, mas se não salva para si, para a sua família, para a sua alma, o dia do Senhor, tudo está perdido. Pode possuir tudo, mas não possuirá o bem mais importante, que é a própria alma e o paraíso. Quem enriquece às custas do trabalho dominical pode esperar que cedo ou tarde Deus virá cobrar sua dívida, como fez muitas vezes no passado, ora com campos queimados pela seca sob um sol escaldante, ora devastados pelo granizo, ora pelas visitas feitas por meio de diretores de empresas que depois foram à falência. Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele com isso vier a perder a própria alma? Eu me casei e não posso ir. Já ouvi de gente daqui. E essa é a desculpa mais terrível para profanar
o banquete festivo. Hoje é minha lua de mel. E é claro, o padre não pode ir à missa. O que será de um casamento que começa violando os direitos de Deus? O que será dessa família que logo no início não reserva o devido tempo para Deus? Muitos hoje em dia transformam o sétimo dia de dia de oração para o dia do prazer. De dia da pureza tornou-se o dia da carne. De dia da alegria tornou-se o dia da libertinagem. Os parques, os shoppings, os bares, os estádios, as boates e outras casas de má vida ficam cheias. As igrejas, muitas vezes, vazias. Há tempo para a alegria. E o próprio domingo já prevê esse tempo. Há tempo para tudo, menos, para alguns cristãos, menos tempo para a Santa Missa. Se der, eu vou. Há tempo para o passeio, sim, mas não para o catecismo, não para a formação católica. Há tempo para o ócio, o descanso, mas não para a oração. Há tempo para todo tipo de desonestidade, mas não para os sacramentos. Em outras palavras, caríssimos irmãos, há tempo para o demônio, mas para Deus não. Se sobrar, se não aparecer nenhum compromisso, eu vou. Em 304, durante a terrível perseguição de Diocleciano contra os cristãos, certo dia, uma jovem chamada Anísia, de Tessalônica, estava indo se encontrar com os outros cristãos para celebrar o domingo, a Santa Missa. Porém, um soldado desconfiou da movimentação, questionou ela e ela confessou: sou cristã e estou indo santificar o dia do Senhor. O soldado ordenou que ela fosse com ele para adorar o Deus Sol, mas a jovem recusou-se. Por isso, o soldado arrancou-lhe o véu, enquanto ela dizia: o meu Deus irá te punir. Furioso, o soldado traspassou a santa jovem com uma espada. Enquanto seu corpo caía, a sua branca alma subia para junto de Deus. Do mesmo modo, no mesmo ano, 49 mártires, surpreendidos durante uma missa no domingo, foram presos, ameaçados de tortura e de morte, mas confessaram a fé cristã, não temeram diante do imperador, e praticamente morreram dizendo: sine dominico non posso, sem o domingo eu não posso viver. Nós teríamos, caríssimos irmãos, coragem de deixar, por amor à missa, por amor ao domingo, os compromissos outros, alheios à religião. Teríamos a coragem de professar a fé diante de pessoas que nos convidam para coisas alheias ao culto católico, ao culto religioso, ao culto litúrgico, à santificação do domingo por meio da missa? Ou será que por qualquer motivo deixamos ou atrasamos a Santa Missa? Não é raro o padre ouvir de pessoas daqui que faltou a missa porque estava tendo visita em casa, porque o filho veio de fora, um parente veio de fora, está em casa e não conseguiu sair. Mas essa é a desculpa que você vai dar para Nosso Senhor no último dia? O domingo é tão fraco assim na sua vida, é tão sem importância, que uma simples visita o impede? Sem o domingo nós não podemos viver. Ou seja, sem a Santa Missa Dominical, nós não podemos recarregar as forças da alma e do corpo para mais uma semana. Sem a Sagrada Comunhão Dominical, nós não temos como vencer as tentações durante toda a semana. Sem a reunião com os irmãos na casa do Senhor, nós ficamos mais fracos, porque não compartilhamos da mesma fé, dos mesmos ritos, dos mesmos sacramentos, não fazemos as mesmas orações, nem cantamos os mesmos hinos que os nossos irmãos cantam na igreja e usam para alimentar a sua fé e a sua piedade. Que possamos sair de hoje da igreja
com essa ideia fixa na cabeça: eu não posso ficar sem a missa dominical. Eu não posso ficar sem santificar o meu domingo. O domingo é o meu dia sagrado. Amanhã, segunda-feira, eu já começo a me preparar para a próxima missa do próximo domingo. E mesmo assim dá qual o risco de não participar bem, de não rezar bem, de não receber Nosso Senhor bem em nosso coração no próximo domingo. Tão grave e tão importante é o dever de santificar o dia do Senhor. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.